A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos passando aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Deus te abençoe, você que nos assiste, e que o Senhor possa alcançar você e sua vida. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e versículos de número 23 ao 27, que nos diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-o, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados e queridos irmãos, eu queria falar com vocês um pouco sobre a autoridade que tem o Senhor Jesus. Então, nesse texto, a Bíblia nos diz que ele entrou no barco com os seus discípulos para passarem para outra banda. E, de repente, no meio daquela viagem, começa uma grande tempestade que começa a assolar o barco. Vale a pena lembrar aos meus queridos irmãos que dentre os discípulos de Jesus havia pelo mínimo 4 homens que eram experimentados na prática de enfrentar tempestades em alto mar. Eram os pescadores André, Pedro, João e Tiago. Eles eram homens profissionais da pesca antes de ir seguir a Jesus. Então eles tinham uma experiência muito grande em lidar com barco em tempestades. Mas você observa que nem mesmo a experiência deles foi capaz de fazer com que o barco não fosse a pique. Então o que eu quero dizer nesta oportunidade? Não é a experiência de crente em dizer já faz 20, 30, 40 anos que eu sou crente, que vai te fazer vencer as tempestades da vida. O que vai te dar vitória sobre as tempestades é a presença do Senhor Jesus em teu barco. É Jesus estando junto de você. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus que disse naquela passagem da videira, onde ele disse: Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então as nossas vitórias, os nossos triunfos, não está baseado na nossa experiência de cristianismo, o tempo em que nós estamos servindo a Ele. As nossas vitórias vêm da presença de Jesus ao nosso lado. Observe que quando Jesus está, alguma coisa acontece. O casamento das bodas de Caná só não terminaram em fiasco porque Jesus estava presente. E quando ele está presente, ele, na hora da aflição, na hora da angústia, ele vem nos socorrer. Então, nesta embarcação, estava Jesus junto com eles, e quando logo que entraram, Jesus pegou uma almofada e deitou dentro do barco para dar uma dormida. E agora, quando o barco estava assolado pelas tempestades, eles fazendo o que era possível e vendo que não havia mais o que fazer, estavam prestes a sucumbir ou afundar naquele mar revolto. Eles tiveram a brilhante ideia de ir pedir ajuda ao Senhor. Você sabia que às vezes nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos? Tentamos ver com a nossa capacidade humana se nós conseguimos resolver algo. E no fim da história nós descobrimos que não somos capazes, pela nossa habilidade, de resolver certos tipos de problema. Então eles tiveram a ideia, já que nós não conseguimos com as nossas forças,
nós vamos chamar Jesus. E eles vão lá, despertam o mestre, e diz: Senhor, não te dá o caso que pereçamos? Nós estamos aí à deriva, nós estamos aí sem solução. Eu quero dizer a você, será que não está na hora de você ir clamar ao Senhor e dizer: socorre-me? Às vezes o nosso egoísmo, às vezes a nossa autoestima impede de nós pedir socorro. Eles tentaram, mas não deu, então recorreram a Jesus: socorre, estamos perecendo. Nisto Jesus se acorda e diz: vocês não têm fé. E tendo dito isto, ele olha para o mar, ele olha para o vento. Observe que Jesus, ele vai na raiz do problema. Ele vai aonde está o problema. O problema estava no quê? No vento. E o vento soprava e o vento é que criava as ondas. Então Jesus vai aonde está a causa e aonde está o efeito da causa. A causa era as ondas, a causa era o vento. O efeito era as ondas. Então, se não tivesse onda, não haveria, ou se não tivesse vento, não haveria onda. Então Jesus vai e ele corta o mal pela raiz. Ele diz para o vento: aquieta. E ele diz para o mar: se acalma. E a Bíblia diz que não precisou muito tempo. Não precisou 15 minutos, não foi instantaneamente. O vento parou. E o mar se aquietou. Eu fico a imaginar o espanto daqueles homens ao ver essa situação. Num estalar de dedo, o vento parou, as ondas acalmou e a Bíblia diz que se fez bonança. Aquele mar revolto virou numa piscina, calma, tranquila. Eles ficaram tão espantados. Nunca tinham visto algo desta magnitude, desta grandeza acontecer. Então, entre si, eles olham e perguntam, exclamando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o teu Jesus, o meu Jesus, o Cristo que acalma as ondas e acaba com a tempestade. E eu quero te dizer nesta oportunidade: Deus irá acalmar as ondas e a tempestade que assola o teu barco. Clama por Jesus agora. Clama por Ele agora. Coloque os teus joelhos no chão, ou de pé, sentado, não importa. Eu falo de joelho no chão porque geralmente quando nós vamos orar, esta é a atitude. Mas isso não quer dizer. Ezequias orou deitado. Jonas, sabe Deus como, estava dentro do ventre do peixe, se deitado, de costas, sei lá. Mas a Bíblia diz que ele clamou e Deus ouviu. Então agora é a hora de nós clamar. Se eles não clamam, o barco afundava. Quando eles clamam, aquele que pode e tem autoridade se levanta, repreende o vento e repreende o mar. E Jesus, ele não tem autoridade só sobre o vento e o mar. Ele tem autoridade sobre os homens, sobre a natureza, sobre tudo, inclusive sobre os demônios. E a prova disso é que os demônios o sabem. Quando ele chega em Gadara, e ele desce do barco, ao pôr o pé em território gadareno, havia um demônio territorial que dominava e oprimia aquele homem chamado o endemoniado de Gadara. Quando Jesus põe os pés em Gadara, ele não precisou ir atrás daquele espírito maligno. O demônio já vem ao encontro e diz: eu sei que eu vou ter que sair. Eu sei que os meus dias de reinado sobre esta vida terminam hoje. Então permita que nós saia dele e entre na manada de porcos. Observe que a autoridade de Jesus é tão grande que os demônios já vêm suplicar, sabendo que a derrota deles tinha chegado. Meu querido e amado irmão,
Se você crê, Jesus vai colocar os pés no teu território. Jesus vai chegar na tua casa. Jesus vai entrar na tua casa. Jesus vai chegar na empresa que você trabalha. Jesus vai chegar aonde está o problema. E ele vai colocar o diabo para correr. Ele tem autoridade sobre a tempestade. Tem autoridade sobre o vento, sobre os demônios, sobre a morte. E quem tem autoridade não pede, manda. Quando ele chega para o menino ou para o jovem que era filho da viúva de Naim, ele não chega lá dizendo, ai, por favor, menino, levante, ai, faz favor, me ajude. Não. A Bíblia diz, eu te mando, levante agora. E no mesmo instante ele se levantou. Jesus, ele quer e vai fazer algo por você. Ele vai repreender o vento, ele vai acalmar as ondas e vai te dar vitória. Deus te abençoe, que Deus possa continuar trabalhando em sua vida, em sua casa, em sua família. Fique com Deus. Nós voltaremos até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Gostou? Nos ajude neste canal. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ajudar nós a crescer junto com você. Deus abençoe a todos.